Fala, amigo ligado aqui no canal A Voz Celeste. Vamos chegando com mais um balanço da rodada, quadro onde você fica por dentro de tudo que acontece no Campeonato Brasileiro e, claro, com o nosso Cruzeirão cabuloso. Cruzeiro que entra em campo na segunda-feira contra o Mirassol. O jogo acontece lá em São Paulo, abrindo o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que no último turno o Cruzeiro venceu o Mirassol na sua estreia, né? Gol do Gabigol, onde fez a comemoração do Montijo e tal. E dali o Cruzeiro teve alguns tropeços, depois o time começou a embalar, né? E a vitória contra o Mirassol no primeiro turno, o técnico Leonardo Jardim exaltou muito naquela oportunidade. Ainda teve alguns torcedores que falavam: é o Mirassol. Hoje o Mirassol é o quinto colocado, quarto melhor mandante. É um time que vem fazendo um trabalho impecável, perto do que a gente vê de investimento e tal, né? Vamos começar falando da tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje o G4 ele tá com o Flamengo como primeiro colocado com 40 pontos, o Cruzeiro é o segundo colocado com 37 pontos, o Palmeiras é o terceiro colocado com 36 e o Bahia é o quarto colocado com 30 pontos conquistados. Hoje a gente tem uma diferença de 6 pontos entre Palmeiras e Bahia, né? Entre o terceiro e o quarto colocado, porém o Palmeiras tem jogos a menos. Desses quatro colocados, o Palmeiras é o time que menos tem jogos. É um ponto que o Cruzeiro também tem que se atentar, porque a gente sempre tá falando do Flamengo que é o primeiro colocado, mas o Palmeiras hoje tem 36 pontos com 2 jogos a menos. Então, em caso de vitória do Palmeiras nesses 2 jogos, tirando esse atraso, o Palmeiras pode até se tornar o líder do Campeonato Brasileiro. Então tem que ter muita atenção. Falando da zona do degola, os 4 últimos colocados, o Vasco abre a zona do rebaixamento. Hoje o Vasco é o 17º colocado com 16 pontos conquistados. Depois vem o Fortaleza em 18º com 15 pontos. O Juventude é o penúltimo colocado com 14 pontos e o Sport é o último colocado com 9 pontos. Conseguiu uma vitória na última rodada em cima do Grêmio, né? Resultado muito interessante. Vamos falar também aqui dos jogos dessa rodada, que se inicia hoje, nesse sábado, com o Ceará recebendo o Red Bull Bragantino. No mesmo horário, o Fluminense recebe o Fortaleza. Às 6h30, o Sport recebe o São Paulo. O Vitória recebe o Juventude. E fechando a rodada nesse sabadão, o Corinthians recebe o Bahia. Iniciando amanhã, no domingo, o Atlético Mineiro recebe o Grêmio. O Santos recebe o Vasco. Esses 2 jogos no horário de 4 horas da tarde. Um pouco mais tarde, às 6h30, o Internacional recebe o Flamengo. Às 8h30, fechando no domingo, a gente tem um jogaço que é Botafogo e Palmeiras. O jogo acontece lá no Engenhão. E o Cruzeiro fecha a rodada no jogo isolado da segunda-feira, às 8 horas da noite, Mirassol e Cruzeiro. O jogo acontece lá no Maião, em São Paulo. Muito importante a gente ressaltar também esses 2 jogos. O Flamengo vai enfrentar o Internacional lá no Beira-Rio, jogo que o Inter não vive um bom momento, o Flamengo vive um momento bem melhor, porém é um jogo sempre difícil, né? Jogar no Beira-Rio, condição climática diferente do que a gente está acostumado quando joga no Rio de Janeiro, é muito importante. E o Palmeiras também pega um jogo muito difícil contra o Botafogo, né? Botafogo hoje é o quinto colocado, né? O Palmeiras aí se tornou um clássico, né? Quando joga Botafogo e Palmeiras, é um jogo muito importante para a gente se frisar. O Cruzeiro enfrenta o Mirassol, como eu comentei com vocês. O Mirassol hoje é o quinto colocado, é o quarto melhor mandante, então é muito forte quando joga dentro de casa. E é um jogo muito importante pro Cruzeiro, porque é um jogo que eu tenho certeza que vai ser difícil. Diferente do que muitos pensam, talvez a pessoa que não acompanha tanto o Campeonato Brasileiro, as outras equipes, o Mirassol é um time que vem fazendo um trabalho muito, muito bom, né? O Rafael Gonazes, que é o técnico do Mirassol, tem um trabalho fenomenal, é um time que propõe jogo. O Mirassol não é aquele tipo de equipe que vai tentar se defender a todo custo. Tem jogadores experientes no seu elenco que trazem mais robustez para todo esse elenco, né? Como o Reinaldo, como é o Walter, que vem fazendo uma temporada muito boa. O Walter, que foi goleiro do Corinthians, que inclusive até trabalhou com o Cássio, né? Depois passou pelo Cuiabá, essa temporada chegou no Mirassol e é um dos pilares desse time. Tem outro jogador que chegou há pouco tempo e vem fazendo uma boa temporada, que é o Chico da Costa, centroavante, que já marcou 4 gols nesse período tá no Mirassol. Então é um jogo que o Cruzeiro precisa vencer, porque os seus 2 adversários vão ter jogos também difíceis. Internacional e Botafogo, ambos fora de casa, né? O Palmeiras e o Flamengo. E o Cruzeiro enfrenta o Mirassol, que vai ser um jogo muito difícil também. E sempre fica meu convite para você estar com a gente aqui em mais uma Jornada Celeste, que acontece na segunda-feira. 1 hora de pré-jogo, você acompanha tudo e aqui tem a participação onde eu vou destrinchar melhor todo o adversário do Cruzeiro, como o Mirassol ataca, como defende, quais são os destaques, ponto fraco, ponto forte. E fica sempre meu convite para você estar com a gente aqui. Então é isso, amigo.